Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? Sempre tu faz a intro, cara. Deixa eu fazer uma vez. Então pode fazer. Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? Hoje eu quis fazer a intro aqui para quebrar um pouquinho o gelo, tá? Mas a gente vai fazer um vídeo hoje instrutivo, mas muito polêmico, coisa que a gente normalmente não traz aqui no canal. E a gente vai remeter esse vídeo a um vídeo que a gente fez lá em 2021, que era os 5 melhores calistênicos do mundo. E nessa lista, a gente deixou o cara do vídeo de hoje fora dela, Andrea La Rosa. E a gente ouviu muito comentário, hate. Né? Eu digo que a gente ouviu comentário porque teve gente na rua que veio falar pra nós que estava errado e gente nos comentários ali do YouTube falando que não tinha como fazer uma lista dos 5 melhores e não colocar o Andrea La Rosa. Então eu vou explicar isso, né, gente? Nós, como educadores físicos, tá? Não como praticantes. Tá? Como praticantes, a gente está milhões de níveis abaixo desses caras, né? E não tem, inclusive a gente nem conhece, né, pessoas aqui no Brasil que estejam no nível desses caras, tá? Apesar da gente ter, sim, praticantes muito fortes no Brasil, né? Não tem ninguém no nível desse cara. Não tem, simplesmente não tem aqui. Né? Então, como educadores físicos, a gente levou em consideração o quê? O nível técnico, tá? Então, ou seja, o cara faz uma malteza, faz um plant, mas tá numa boa forma, tem hollow body, o quadril está bem alinhado, né? As escápulas estão bem protraídas na hora de fazer, ou no caso dos front lever, né? Um front lever pull-up, tá? A escápula está bem retraída, o movimento está bom, está fluido. Se é um movimento super difícil, né? Como no caso dos iolos, né? É um movimento super difícil, mas está alinhado, está bem feito, cara. Então ele com certeza é um atleta muito forte, porque além de fazer um move que a gente não espera que a pessoa vai conseguir fazer uma forma boa, os caras estão fazendo um move super difícil com forma muito boa, tá? Para não dizer perfeita, porque a gente sabe que o perfeito aí é uma utopia, né? A gente não vai saber exatamente, né? Porque às vezes quando tu chega numa forma muito boa, muito perfeita, vai ter alguém aí que vai ainda melhorar um pouquinho, e assim o esporte continua vivo, né? Porque quando você alcançar um move muito difícil que ninguém faz, que foi o caso do Arthur Zanetti, né? Na ginástica que criou um move, né? O Zanetti Press. Depois teve lá um russo ucraniano lá que fez melhor que ele o movimento, tá? Então é por isso que a gente tem que cuidar com essa coisa da perfeição, né? Então... Quer saber se o La Rosa vai entrar no top 5? Se esse é um vídeo da redenção dele ou se ele vai continuar fora? Tem que ficar até o final do vídeo, depois daí. Exatamente. E também vou explicar o que era para ser o vídeo de hoje, né? Então hoje de manhã, quando a gente se reuniu, eu e o Vicente, a ideia era o quê? Fazer um vídeo falando do La Rosa, né? Do porquê que ele é tão forte, porque ele é um praticante tão incrível, com um físico aí de dar inveja em muito fisiculturista, né? O cara tem inúmeros títulos nacionais e internacionais, o cara mandou muito, o cara foi incrível. Inclusive a Calistenia Workout deu muito mais, se tornou muito maior justamente por causa desse cara, né? Então, hoje a intenção minha, quando eu sentei aqui na frente do computador, era justamente fazer o roteiro para enaltecer, né, o Andrea La Rosa. Então eu comecei a olhar entrevistas, eu comecei a olhar dados sobre ele, né, o que a gente tem na internet sobre ele, e um dos vídeos foi o Battle of the Bars de 2017 na Espanha, né, em maio de 2017. Então eu quis assistir esse vídeo, foi justamente o vídeo, foi o campeonato onde ele ganhou do Kamenov, né, então eu tinha assistido esse vídeo lá em 2017, mas eu não lembrava, né? Então hoje, quando eu fui assistir, tomei aí um choque de realidade. Então eu disse pro Vicente, nós vamos mudar o vídeo hoje, nós vamos fazer um react desse vídeo, e eu quero que você, guerreiro e guerreira aqui do Kali Dojo, possa assistir junto com a gente esse vídeo. Ok. Então, o vídeo foi gravado pelo Daniel License. Então, pode ver o canal dele aqui embaixo, né? Exatamente. Inclusive, com a nossa conta do Kali Dojo, a gente não está inscrito, mas a conta pessoal de cada um a gente já se inscreveu, né? O Daniel License é um cara muito interessante. Vamos botar aqui em tela cheia. Tá então, aí, primeiro round do La Rosa, fez um freestyle ali, puxou um plant pronado, que é bem difícil, inclusive, nessa pegada, né? Boa forma também. Boa forma, ó. Aqui esse front level hold, o quadril está abaixo, né?
que tá em V, né, que a gente fez, ele não tá retinho. Puxou um back lever pull-up, bem bom, inclusive, uma forma bem boa. Bem fluido. Esse one arm também está bem bom. Muito bom mesmo. Aqui. E esse one arm, então, front lever, gente... Então vamos deixar bem claro, né? Que, infelizmente, essa aqui não foi uma boa forma, tá? Sim, é um move muito difícil. Meu Deus, one arm front lever, né? Convenhamos. Se você é um praticante iniciante, tenta só se pendurar na barra com a escápula retraída reto. Pra tu ver muito difícil, a dificuldade disso, né? Então, o que a gente tá levando em consideração, como eu falei no início do vídeo, critérios técnicos, tá? Não é porque ele tá fazendo um super movimento. É o super movimento com as suas correções posturais técnicas. Até porque vai ter gente que vai falar assim, ó, ah, mas vocês não fazem, então aí dando hate. Cara, se todo mundo tivesse que fazer para ser técnico, só teria um técnico no mundo, que é o melhor calistênico do mundo da história. Exatamente. Independente de quem você eleja. Então, assim, a gente está analisando e comparando o Larossa com o seu rival nesta final de 2017, que é o Vitor Kamenov. Vocês vão ver na sequência. Inclusive, vamos puxar mais pra uma coisa nossa aqui, né? Arthur Zanetti, vocês acham que o técnico dele faz o que ele faz? Com certeza não. Tá, então vamos nessa, deixar sempre a mente aberta, né, gente? É muito importante que a gente analise como se fossem os juízes ali, tá? Então, bem incrível, tá? Mas a forma, então, lembrando... Tá? Pensem sempre. Ele erra o freestyle aqui no final. Toda vez que tiver um move, você tem que estar alinhado com ombro, quadril, joelho e pés. De preferência em ponta de pé, se conseguir. Até inclusive nas competições de ginástica, né? Se você aí, guerreiro e guerreira, é praticante de ginástica artística, por exemplo, né? De argola, de trampolim, de cavalo, você sabe que os juízes vão levar em consideração o movimento que você encaixou perfeitamente. E não aquele super movimento que tu tentou fazer, né? Apesar de sim as pessoas saberem, o juiz saber, o técnico saber que aquele movimento é super difícil, se você não encaixou ele, a pontuação não valeu. Pelo menos é assim na ginástica. E agora, Kamenov. Vê a diferença dos físicos dos dois, né? Larossa bem mais estruturado, né? Kamenov já mais magrinho, mas olha isso já aqui. Já toca uma maltesa e um plant para iniciar. Claro que a maltesa ficou menos tempo. Ele sobe ele num handstand, no supinado e puxa mais um plant. Isso é bem incrível, tá, gente? Isso é muito difícil de fazer. Puxa um pequeno freestyle, assim, acho que só para mudar a pegada mesmo. E ele cai aqui, então, é uma coisa que eu e o Vicente ficamos tentando analisar, né? Tipo, como a gente não consegue ver no vídeo, quando ele faz o giro, se ele cai e já cai certinho para executar o plant, ou se ele bate o joelho e o pé no chão, tá? Então isso é uma coisa que o juiz provavelmente levou em consideração, tá? O que eu falei, movimento super difícil, porém não encaixado perfeitamente, não recebe a pontuação ou recebe uma meia pontuação. E aí ele já puxa um plant muito bonito, inclusive. Dá uma perdida ali. Dá uma perdida no quadril, assim, sim, também. E aí ele puxa esse movimento aí que nós nem saberíamos dizer o nome, mas incrível, né? Incrível tu colocar uma mão, né, no dorso da mão e a outra em cima e puxar um plant, né? Então a complexidade técnica desse movimento aí é fenomenal, tá? Muito mais difícil do que o one arm front lever do Larossa, tá? Fora que isso aqui já seria uma progressão praticamente para fazer o one arm plant, né? Seria fazer o mesmo movimento então que o uma variação da progressão, né? Porque quando a gente faz isso aqui com a nossa mão, a gente perde muita ativação do antebraço, né? Então a gente acaba dificultando ainda mais o controle do movimento, equilíbrio, força. Ele fica um bom tempo, se vocês repararem, ele fica um tempo bem alto nessa posição. A escápula bem protraída. Bem protraída. Também, né? E aí ele termina então fazendo um human flag nessa pegada aí super aberta, aí que você tem sacanagem com um cara da altura do Kamenov, e ainda faz um airwalk para finalizar, tá? Então nesse primeiro round fica muito acirrado mesmo. Eu mesmo, se fosse agora dar uma nota, eu não conseguiria por esse round, tá? Porque os dois fizeram moves bem difíceis, apesar de que Kamenov colocou as suas posições que ele colocou, ele alinhou, na maioria das vezes, 90% das vezes, ele conseguiu alinhar as posturas técnicas, tá? Agora então a gente vai pro segundo round.
Então tá aí o Larossa com um físico de dar inveja, eu não canso de falar isso. E olha ali, ó. fez algo bem incrível. Isso é bizarro. De novo, tá? Ele tentou encaixar um move que ele não conseguiu, né? Vamos deixar isso bem claro. Sim, imagina você fazer plant com com 4 dedos, tá? Com o indicador e com o dedo médio. Ele não conseguiu manter, ele teve que puxar pro handstand, né? Ele tá em straddle, o que não tira o fato de continuar sendo extremamente difícil. E aí, então, ele encaixa um straddle plant, se encaixa o plant e, ó, mais uma vez, forma está a desejar. Ah, mas ele faz um monte de push-up. Sim, a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas lembrando, estamos levando questões técnicas aqui em consideração. E aí puxa uma maltesa straddle, bem legal, e fecha. Muito bom, mas postural técnico ali, se vocês repararem. No finalzinho ele já tá todo arqueado. Escápula e quadril ali, ele acaba colocando toda aquela pressão na coluna. Até é muito incrível que os caras não se lesionam, né? Mas bem difícil, tá? Muito difícil mesmo. Ele puxa aí um Diamond Plant, que é muito difícil, mas mais uma vez... Quando ele abriu o straddle, ele melhorou. Sim, porque diminui a pressão, né? Diminui a carga, né? Com certeza, a gente pode analisar que daí aqui a escápula dele aqui tá bem protraída, assim, não. Protraída é quando a gente diz assim, ó, escápula neutra e assim é protraída. É, quando a gente joga, fazer né? Como um casco de tartaruga nas costas. Exatamente, a gente fala muito isso na nossa metodologia do Código Dojo, né? A gente sabe que o praticante tá bom nos movimentos de empurrada, quando lá nas costas do praticante parece um casquinho de tartaruga, né? E é inclusive o que acontece aí, o latíssimo, né? Fica bem saliente assim pra frente, então parece realmente um casquinho de tartaruga. Faz uns push-up, né? Aqui né? ficou muito bem. Mas ele mandou muito bem, Larossa incrivelmente forte. One arm, acredito que ele vai fazer um de cada braço, provavelmente. Porque senão não vai ter força pra fazer o resto, eu já sei como é que isso... Front lever muito bom. Bem alinhado. Fez um freestylezinho. Back lever não ficou legal. Muito ruim. Tá? Ruim pra caramba. E puxou, não conseguiu encaixar um straddle maltese, tá? Não encaixou. Então seria contagem 0, porque ele nem sequer subiu a tempo de terminar. Exatamente. Ali ele não encaixou também, porque acho que acabou não dando tempo também, porque eles têm 1 minuto ou 1 minuto e meio. Acho que 1 minuto e meio. Tá? Então, eu tava fechando o tempo, então ele poderia corrigir, mas o cara deu que acabou, então ele não deu tempo de encaixar. E aí nós vamos para o segundo round do Kamenov. São apenas 2 rounds, e aí se houver um empate, tem um terceiro. E daí é o tal da melhor de 3, né? Porque a média de notas, ou o somatório de notas, acaba dando o resultado. Agora não me lembro exatamente o critério, mas dá na mesma, querendo ou não. Então vamos ver lá. Kamenov já puxa uma maltesa incrivelmente aberta na barra baixa. Alinhado. Muito alinhado, perfeito inclusive. Aqui e aí já front lever hold, bem bom, muito alinhado mesmo. E o one arm... quadril encostando na barra, né? Também muito bom, apesar dele ter feito aquela colocada pro lado, assim, tá? Isso eu também sei que isso acaba tirando pontos do praticante. Mas ainda assim o quadril dele estava mais acima do que o do Larossa no primeiro round, tá? Ele puxa aí alguns pull-up no front lever. Apesar da perna cair um pouco, ele tá numa forma muito boa. E aí ele ajeita a mão, provavelmente para fazer... E foi um back lever supinado, muito bom, e puxa um efesto, tá? Então ainda em alinhamento. Em alinhamento, exatamente. Porque essa rotação é normal. Essa rotação, né, do caso, os pés indo para baixo, cabeça indo para cima, é normal porque é o movimento do efesto. Exatamente. Mas ele mantém o tempo inteiro o pé alinhado com o joelho, com o quadril, com o ombro, até o final do movimento, até ele fazer as 2 ou 3 repetições. Ele fez 3 efestos, tá, gente? Só pra deixar claro, o cara fez 3 efestos naquela forma. Então, assim, há de se considerar isso também. Nossa. Então, na sequência, ele puxa mais um front lever faz um front em perfeita forma. Esse segundo round, então, eu vou deixar claro de que foi o Kamenov, tá? Eu não teria dúvidas quanto a isso. A gente até pode deixar rodando, mas assim... Dá 1 minuto, eu acredito que o round tem 1 minuto, tá? E assim, mas o Larossa fez lá o handstand com os 2 dedos. Primeiro que ele não alinhou o handstand 100%. E não alinhou nem o plant. E não alinhou o plant. Então ele ficou no meio termo, ele fez, mas tipo assim, ele não encaixou nenhum e nem outro. Em termos de pontuação. Claro que aquela subida que ele fez em 2 dedos, aquilo ali é bem incrível. E também conta como daí o handstand press, né? Conta na verdade como plant press, né? Do jeito como ele subiu, conta como plant press. É verdade.
E aí o que acontece? Pode até deixar rodando o vídeo, Fito, que eu acho que eles têm um tempinho de descanso. Ah, mas ele fez com os 2 dedos apoiados. Então agora nós vamos ver então uma pegada com os dedos no chão, não com a mão inteira no chão. E vamos ver como o Kamenov executa isso no terceiro round, né? Vamos dar uma avançadinha aqui. E os juízes ali também, gente, é pessoa de peso ali, tá? É uns caras que há anos atrás... Ali. Na carinha deles ali. Aí, ó. Tá, então aqui nós temos o ucraniano, aquele... Na direita, né? O da direita, que eu... Puta, esqueci o nome dele. Mas aqui, ó, esses 3 caras, tirando o último lá da direita, o do meio é o Sensei. Esse cara é muito forte. Se você olhar o Battle of the Bar 2016, foi ele que ganhou. Esse cara é muito forte. O do lado, assim, ele é um ucraniano conhecido por fazer treinos absurdos. Ele faz aqueles... Boné preto. Ele faz aqueles treinos de superset, assim, incrível da calistenia. Tá? Eu esqueci, inclusive, o nome dele, tá? Peço perdão. Depois o Vicente vai achar e vai colocar na descrição do vídeo. E o único que eu realmente não conheço é o da direita lá, tá? Mas, então, os juízes aqui são de peso. São pessoas bem incríveis também que a gente tem que levar em consideração. Galera pedindo a réplica, né? Que então é o terceiro round. E aí... Os juízes, os juízes não conseguem dar a nota, né? Porque, claro, eles devem ter ficado divididos assim como a gente ficou ali no primeiro round, né? Mas o segundo round, não. Eu não ficaria dividido no segundo round, tá? Mas, mais uma vez, critérios técnicos que a gente está usando. Se você tem outros critérios aí, por favor, comente embaixo. E aí o que acontece agora? Vamos dar uma avançada aqui, então o Larossa vai se apresentar primeiro. Enquanto o Daniel Leisen estava filmando ali a galera ali, o Larossa já foi subindo na barra paralela, né? Então, ó, ele filmou o chão, quando voltou o Larossa já tá fazendo plant push-up na paralela. Tá? O quadril fica um pouco acima, mas mesmo assim, bem incrível. Faz um airwalk ali e puxa um... VC. Isso aqui então seria o cartão de visitas do Larossa, né? É o melhor move. É uma mobilidade incrível, né? E aqui sim... paga o pau, né? É uma mobilidade muito incrível. Meu V-sit não chega nem aos pés disso aqui, né? E ele tem uma boa forma nesse V-sit, né? Chega a ser um I-sit. Né? Dá pra ver que ele fica com facilidade. Tenta puxar um plant, eu acho que ele não consegue. Faz um freestyle pra poder trocar de pegada, dar uma respirada. E ele puxa um plant muito bem executado, mas fica meio segundo. E aí ele puxa uma Maltesa straddle, com o quadril acima. Mas mesmo assim... difícil pra caramba. E ficou um tempinho legal também. E aí ele tenta fazer uns front pull-up. A forma não tá legal, o quadril baixou de novo. E não consegue segurar também o one-arm na forma correta. Apesar de sim, a gente sabe o quanto isso é difícil. Não é isso, estamos levando em consideração. Só que agora sim, ó, galera, se alguém disse que isso aqui foi parelho, ok, vamos para o terceiro round, onde, na nossa opinião, é indiscutível que o Kamenov foi superior. Se então estava empatado, aqui foi um desempate claro. Claro, E agora nós vamos ver o porquê. E olha o que então o Kamenov faz, né, gente? Quando eu falei da ponta dos dedos. Ele simplesmente puxa uma Maltesa na ponta dos dedos e olha a amplitude que ela está aqui, tá? E agora, quando a câmera mostra na lateral, vocês podem observar que sim, ele está numa ótima forma. Isso é incrível. Isso é incrível de verdade. E aí, para completar, ele ainda faz um full plant. E faz um plant press. Só para mostrar que no segundo round lá... E aí ele ainda tira para o one-arm. O one-arm, claro, estrela, né? Todos em ótima forma. Faz inclusive os dois lados. Eu daria ponto para isso. Claro que ele ficou pouco tempo no lado esquerdo. Volta e ainda negativo. Negativo um plant, tá? Um negative plant aqui, ó, depois de tudo que ele fez. Vamos deixar isso bem claro. De uma forma maravilhosa. Dá pra ver a ativação muscular dele ali perfeita. E aí mais uma Maltesa. Ele quebra com uma Maltesa no paralete. E olha essa pegada, né? Olha essa pegada. Assim, ó, galera, é muito importante quando a gente faz, por exemplo, os movimentos em Maltesa, quando a gente não tem os dedos, ponta dos dedos para apoiar, como é o caso dele, tá usando no paralete, a pressão fica toda na palma da mão. Então é muito mais difícil da gente conseguir controlar a força em termos de equilíbrio e de produzir força também. Acaba se tornando muito mais difícil de controlar esse movimento, e ainda mais com essa amplitude muito aberta. Isso que o Vicente tá falando é física, tá, gente? Já nem... É claro que tem a ver com o nosso ramo, né, da educação física e tal, mas o que o Vicente tá falando é uma questão física.
Tá? Essa pressão que exerce ali no momento é justamente por causa da alavanca de força que ele tá fazendo. Tá? E perfeita forma, tá, gente? Todos em perfeita forma nesse terceiro round. E olha agora o tempo que ele ficou. E aí ele fechou o round dele aqui? Sim. Mas assim, ó, o terceiro round ele fez o que fez e fez todos os movimentos em perfeita forma. Não teve nenhum no qual ele caiu o quadril, no qual ele subiu demais o quadril, no qual ele fez então esse V, né? De subir o quadril e deixar os pés para baixo. Então, em nenhum momento ele fez isso. Então, cara, se tava aparelho nesse último round, para nós foi a decisão completa de que então o Khamenov venceu. Sem assim, dúvida nenhuma. Para nós isso está claro, né? Eu acho que é isso que me incomodou tanto, né? Tipo, estava claro aqui quem tinha saído, apesar de Laros foi incrível. Laros foi muito incrível. Ele mandou muito bem. Ele fez moves assim, ó. Por isso que ele tá na final, cara. Exatamente. Ele ganha do Daniel Lysons na competição anterior, né? E, cara, ele é incrível, tá? Mas o que me incomodou aqui, justamente ver que um outro atleta, um outro praticante se saiu melhor. Se saiu melhor tanto em quesito técnico, quanto em colocar moves mais difíceis pro último round. Isso deu pra ver claramente, o Larossa já estava cansado no terceiro round. E tudo bem, né? Mas sim, a questão é que é uma competição um com o outro. E no terceiro round, então, considerando que ainda não houvesse desempate, aliás, que não houvesse empate nos dois primeiros, a gente tem que levar em consideração que eles foram para um terceiro round e que no terceiro round se ignora a pontuação anterior. É o melhor daquele round. É melhor e nesse round, cara, o Khamenov venceu, certamente. Para nós, como educadores físicos e como os praticantes de calistenia, não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvida nenhuma. E aí dá pra ver, assim, ó, como o Larossa tá tentando se explicar. Claro, se a gente olhar para os dois ali, o Larossa tem o peito muito mais estourado, o bíceps enorme, né? A definição muscular, né, do Larossa, né? Tipo, olha esse abdômen, olha esse quadril, né, gente? Cara, literalmente o mesomorfo perfeito, né? O melhor exemplo de... Sim, o ombro bem largo, o quadril bem fino, bem seco. Bah. Isso é muito difícil mesmo. Vê que os dois têm praticamente a mesma altura, o Khamenov é um pouco mais alto. Um pouco mais alto, uns 5 centímetros o Khamenov, mais alto, se eu não me engano, o Khamenov tem 1,71 e o Larossa tem 1,65. Tá? Isso a gente tem até depois pra mostrar. Olha só aí o Vicente, tá, gente? O Vicente com 1,90 m, eu com 1,67 m. Vocês podem ver a diferença. E mesmo assim, tá? Olha um fator... Claro, nós estamos sentados. Sentados, né? Que daí a diferença fica maior ainda, né? Então, assim, eu tenho 85 quilos. O Vicente tá com quantos? Mesmo peso, 85 também. Entenderam? Vocês entendem a diferença? E aí é o momento onde eu simplesmente chorei, né? Foi onde eu disse pro Vicente, tá, infelizmente a gente não vai fazer o vídeo sobre o Larossa. Não só sobre o Larossa, né? E sim sobre esse vídeo dessa competição. Porque aqui eu tô tentando entender, tá, gente? Eu não tô fazendo hate, eu não tô querendo falar mal, não é isso. Por favor, não me entendem, não me entendam errado, né? Eu tô querendo entender o que o juiz levou em consideração, o que os juízes levaram em consideração ali. Por que o Larossa ganhou e não o Khamenov? Sendo que claramente a gente pôde ver nesse último round o domínio técnico do Khamenov sobre o domínio técnico do Larossa. Tá? É isso que a gente tá trazendo aqui. Então, informação, mais uma vez. Se você, guerreiro e guerreira, por favor, nos explique. Se você acha que essa decisão aí tá certa, nos explique. A gente quer saber, a gente quer levar isso pra nossa vida. A gente quer poder depois dizer, não, aconteceu isso e isso por causa disso. Tá? Mas aqui a gente quis analisar o vídeo, fazer um react mostrando no canal junto com vocês, pra gente ter, sei lá, alguém dá uma luz aí, por favor, nos ajude. A gente não tá entendendo por que o Larossa ganhou. Né? Então tá aí, ó. E aí, galera, entra num aspecto muito importante, que é essa fase mais filosófica do dojo. Se você está acompanhando eu e o Fido lá no Instagram, né, calidojo.fidosan, calidojo.vicente, você vai ver que a gente está postando imagens, né, de inteligência artificial, na qual a gente usa frases que a gente viu na série do Star Wars Clone Wars, que é uma série animada, na qual no início da série toda vez tem no início uma frase no início,
uma frase filosófica no qual a gente aplica para nossa vida. Então tem bastante conteúdo legal lá que você com certeza pode usar para a calistenia e para sua vida pessoal também. E estando mais nessa fase, eu gostaria de comentar para vocês também que, na nossa opinião, a questão de títulos por si só, ela não define a sua qualidade como praticante, nem como pessoa. Perfeito. Ela faz parte, sim, de uma análise. Obviamente, se a gente disser assim, quem que é melhor? Eu e o Fido ou o Larossa? Cara, primeiro que assim, o Larossa tem vários mundiais, começo de conversa. Então, não tem nem discussão, né? Já começa por aí. Se a gente for comparar os movies, obviamente vai ser uma humilhação, né? Mas a questão toda quando a gente chega num ponto onde fica parelho essa questão das conquistas, a gente tem que entender uma coisa. Competições de notas, elas são opiniões. Quer queira, quer não. Existem análises, existem critérios, mas elas são opiniões. E se a gente apenas se focar, agora pensando não no Larossa e no Kamenov, mas em nós mesmos, se a gente apenas se focar no que os outros acham de nós, nos critérios que são impostos por alguém, a gente vai estar se esquecendo da parte mais importante, que é a evolução própria. Pessoal. Né? Evolução pessoal, analisar aquilo que a gente foi capaz de construir. E eu tenho uma frase para mim, que eu gosto de levar para a minha vida, que é: quando a gente tenta ser o melhor, a gente acaba não sendo o melhor que a gente pode. Né? Porque a gente acaba procurando ser uma coisa que seja melhor do que um outro, e a gente desvia o foco de nós mesmos, daquilo que nós mesmos viemos construindo. Né? A gente sempre diz aqui no canal que a consistência e não a intensidade é que vai nos fazer evoluir de maneira perpétua. Né? Muito bem colocado, Vicente. Então a gente gostaria de encerrar esse vídeo justamente com um apelo aí para vocês, nossos inscritos. Nos ajudem a analisar esse vídeo. Façam os seus comentários, mas por favor, sem hate, né? Sem sermos mal educados, né? Nos ajudem. A gente quer realmente saber qual foi, o que levou em consideração ali, por que o Kamenov perdeu, né? Sendo que claramente a gente viu que ele estava superior, né? Então é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer mostrar que título, ok, é muito bom a gente ter títulos, né? No próprio fisiculturismo, né? Quantas vezes Schwarzenegger teve o primeiro lugar, quantas vezes Ronnie Coleman teve o primeiro lugar. E o segundo lugar? Ele estava tão abaixo, né? O próprio Kevin Levrone, que recebeu o segundo lugar tantas vezes atrás do Ronnie Coleman, né? Será que o físico do Kevin Levrone era realmente pior do que o Ronnie Coleman? Será que o Levrone estava realmente menos desenvolvido? Será que é isso mesmo? Tá? É esse o questionamento que a gente está deixando nesse vídeo de hoje. Então, por isso a gente agradece que você esteve com a gente agora até aqui. E não se esqueça, você nasceu para evolução.